Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino. Quarta-feira, 29 de julho de 2020. Tema: O Deus que chama e capacita. Texto bíblico: 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você já parou para pensar sobre a sua trajetória como cristão? Mais do que isso, você já parou para refletir sobre as dificuldades, lutas e conquistas que um homem de Deus passa? Elias foi um importante profeta de Israel. E à luz do texto que lemos, vamos aprender duas lições com a vida desse homem. A primeira lição: Deus não precisa de pessoas importantes para fazer a sua obra. Quando o texto diz Elias o tesbita, ele não está se referindo ao sobrenome do profeta, tampouco à sua tribo ou clã. O termo tesbita é o adjetivo usado para pessoas que vêm de Tisbé, que era uma pequena cidade distante e sem grande importância. Elias não era de uma famosa capital, mas de um lugarejo. E apesar disso, foi um grande profeta chamado por Deus para anunciar a sua palavra. Por isso, não importa de onde as pessoas vêm, mas sim quem as levantou. Elias, embora de Tisbé, era um homem levantado por Deus. Talvez a busca por sucesso seja um dos maiores problemas nas igrejas do nosso país. Alguns ministros ou cantores são tratados como artistas. Alguns perderam a motivação gloriosa de anunciar a graça de Deus e se vendem ao estrelato. Devemos saber que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. E, além do mais, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não exige de nós sucesso ministerial baseado na visualização humana. O que Ele quer de nós é fidelidade e um coração totalmente entregue em suas mãos. A segunda lição: só tem autoridade para se levantar diante dos reis do mundo quem primeiro se prostrar diante do Rei dos Reis. Elias se pronuncia diante do rei Acabe, e esse rei, segundo relatos, foi considerado o pior rei que Israel já teve. Como se isso não bastasse, Acabe ainda era casado com uma mulher déspota e feiticeira que usava do seu posto para perseguir o povo de Deus. Apesar do tamanho risco que corria, Elias não deixou-se abalar e anunciou o que Deus havia lhe ordenado. Um verdadeiro profeta de Deus tem compromisso com a verdade e não com a conveniência. A fidelidade à palavra de Deus e à sua ordem prevalece mesmo quando a situação não é favorável. Quando estamos falando em nome do Senhor, nós não temos o que temer. Nossa autoridade não vem da nossa capacidade intelectual ou da força dos nossos braços, mas do céu. É exatamente por isso que não basta termos só conhecimento, mas é necessário termos intimidade com Deus.
Não podemos separar uma boa teologia de uma vida regada pelo poder do Espírito Santo. Devemos nos preocupar em termos ministérios pautados na coerência e na razão, mas do mesmo modo ministérios marcados pela piedade e vida com Deus. Não importa quem você foi ou de onde veio, saiba que se Deus te levantou, é no seu poderoso braço que você deve confiar. Estude a palavra e o busque com todo fervor e entusiasmo, pois o mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente entregue nas suas poderosas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, orar pelos idosos e grupo de risco, orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, e por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.